Você já parou para pensar que nem toda gravidez é só sobre um bebê ou sobre a mãe que está gerando esse bebê? Muitas vezes, Deus está usando um processo para gerar algo muito maior do que você imagina. A palavra gravidez, derivada do grego, ela significa grave, ou seja, fala de algo sério, algo que está sendo formado, algo que precisa de cuidado. E quando pensamos na gestação de um filho, nós podemos entender isso com muita clareza. Porque existe preparação, existe expectativa por parte dos pais, por parte da família, exige responsabilidade. Mas também existe algo espiritual acontecendo ali, porque toda gravidez também carrega um propósito. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Elienay Moriá, eu sou autora do livro Dona, a Mulher que Governa o Mundo, e de outros livros sobre cura emocional e espiritual. E todos os dias, às 7 da manhã, eu compartilho aqui um devocional para fortalecer a sua fé e o seu emocional. E se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve no canal e já ativa o sininho. E hoje, segunda-feira, nós vamos falar sobre gravidez ou sobre quando Deus está gerando um propósito. A Bíblia, em diversos momentos, nos mostra que uma gravidez não é só sobre uma criança, mas sim sobre um chamado, sobre um propósito muito maior. Vamos refletir na história de Ana. Ana não podia ter filhos. Ela sofria, chorava, orava, clamava, mas quando Deus abriu o ventre dela, não era só sobre ela se tornar mãe, era sobre levantar um profeta, Samuel, um profeta levantado por Deus desde a sua infância que marcou a história de Israel. Temos também como exemplo a história de Isabel. Aos olhos humanos, era impossível que Isabel gerasse, mas Deus estava gerando alguém que prepararia o caminho para Jesus. João Batista foi um profeta enviado por Deus com uma missão de preparar o caminho para Jesus. Seu nascimento já foi um milagre, mostrando que sua vida carregava propósito desde o início. João pregou arrependimento, chamava as pessoas a voltarem para Deus e batizava-as no Rio Jordão como um símbolo de transformação. Ele foi conhecido como a voz que clama no deserto, pois ele veio para despertar uma geração. Você percebe? Nunca foi só sobre elas, era sobre o que Deus queria fazer através delas. E é exatamente por isso que quando algo está prestes a se manifestar no mundo físico, existe uma batalha espiritual tão grande, porque o inimigo sabe, ele sabe quando há propósito envolvido, e o diabo ele não quer que um filho com propósito nasça, porque isso vai dar trabalho para ele. O diabo não quer que um casamento com propósito se estabeleça, porque isso abala o inferno. Porque casamentos não são por acaso, filhos não nascem por acaso. Quando Deus une duas pessoas, Ele não está apenas unindo duas vidas, mas Ele está fortalecendo o propósito que já existe dentro delas. Ele está criando uma aliança para que o nome dEle seja propagado nessa terra. O diabo ele não quer que uma voz profética se levante nessa geração. Então ele intenta de todas as formas fazer com que algo nasça, que uma criança nasça, que um sonho nasça, que um propósito nasça. E existe um espírito que opera nisso, que é o espírito de Jezabel. Jezabel não era apenas uma mulher rebelde ou promíscua. Jezabel matava profetas. E deixa eu te dizer algo muito forte. O espírito de Jezabel opera ainda hoje. É o espírito que tenta calar as vozes, que gera confusão, que manipula as emoções, que amedronta, que faz você duvidar de quem você é, que te leva a falar coisas que sabotam o seu próprio propósito. E principalmente, é o espírito que tenta fazer você abortar aquilo que Deus está gerando. Quantas pessoas estavam perto de viver algo grande, mas recuaram, se calaram, desistiram, se confundiram, se perderam emocionalmente. Por quê? Toda vez que você está perto de um avanço, esse espírito se levanta para te distrair, para te confundir, para te paralisar. E é exatamente por isso que Deus estabelece princípios. Por quê?
Sem ordem não existe a proteção de Deus. Sem alinhamento não existe a continuidade do propósito. E sem entendimento do propósito, tudo se torna muito fraco, muito vulnerável. E quando você passa a entender isso, você começa a perceber que nada da sua vida acontece de forma aleatória. Que tudo o que Deus permite carrega uma intenção, carrega uma direção e carrega um propósito. Isso nos mostra que não é só sobre pessoas, mas é sobre o propósito, é sobre aquilo que será gerado. Então, a sua tarefa hoje é repreenda em oração todo espírito de Jezabel que tem tentado agir na sua vida, todo espírito que tenta te calar, te confundir, te amedrontar e te fazer abortar os sonhos, as promessas e os propósitos de Deus para a sua vida. E depois disso, se posicione, proteja aquilo que Deus está gerando em você. Então, nessa manhã eu quero profetizar sobre a sua vida que esse filho vai nascer, esse propósito vai nascer, esse projeto vai acontecer e não há nada, nenhum diabo, nem inferno, nem Satanás que possa impedir aquilo que o Senhor já determinou para a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. Até o próximo programa.